irmãs, como o pastor falou pela manhã, nós seguimos com a série de mensagens sobre um livro chamado As Marcas do Cristão. E Deus, eu creio que Ele tem nos ensinado dia após dia as marcas que nós como cristãos precisamos ter, frutificar, mostrar, né? Começamos falando sobre a parte devocional e agora estamos falando sobre aquilo que é o nosso testemunho diário, aquilo que é o nosso testemunho público. Falamos sobre uma mensagem sobre produzir frutos, depois falamos sobre sofrer para glorificar, e não é fácil sofrer, passar por situações difíceis para glorificar o nome do Senhor, mas hoje, com a ajuda de Deus, nós vamos falar sobre o tema a morte diária. É uma marca de quem segue a Cristo, de quem é cristão. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículos 20 e 21. Amém? Filipenses, capítulo 1, versículos 20 e 21. A palavra do Senhor diz assim: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar? Amado Deus e Pai, te pedimos agora que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Pai, tira do nosso coração toda preocupação, tira do nosso coração toda distração. Que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa falar conosco aqui nessa noite. E saiamos daqui, Senhor amado, convictos daquilo que é ser cristão, daquilo que nós precisamos fazer para ser cada dia mais próximos, mais semelhantes a Ti. Que nessa noite, Senhor, nós possamos sair daqui diferentes da forma que entramos. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É interessante que o tema dessa noite é a morte diária. E se tem algo que sempre assustou o homem, é a morte. Sempre que se fala de morte é assustador. O risco da morte é assustador, a morte em si é assustadora. Mesmo sabendo que a nossa vida tem um limite, mesmo sabendo que a nossa vida nessa terra tem um limite de tempo, sempre que se fala na possibilidade de morrer, o que acontece? A gente fica assustado. Se a gente recebe um diagnóstico estranho, a gente fica assustado. A morte sempre assustou o homem. Não é à toa que nós ouvimos constantemente: a vida é curta, vamos curtir ao máximo a nossa vida. Muitas pessoas na internet colocam lá, né, que a gente deve viver intensamente a nossa vida. Afinal de contas, a vida é curta e cada dia vai passando cada vez mais rápido. É verdade, a nossa vida é curta. Mas eu queria que você pudesse estar pensando, porque quando a gente olha um discurso de que vamos viver a nossa vida ao máximo porque ela é uma vida rápida, passa tão rápido. A sociedade de hoje tem vivido essa vida de várias formas. O que acontece hoje? Quando muitas pessoas dizem que a vida é curta, vamos curtir ao máximo a nossa vida, para que tipo de vida isso está apontando? Vou dar um exemplo para vocês. Os jovens, eles vivem intensamente, sem regras, sem limites, afinal de contas, a vida é curta. É uma só. Eu vou viver tudo que a minha juventude me possibilita, porque o tempo passa muito rápido. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu era doido para fazer 18 anos. Mais alguém aqui é dessa época? Né? Todo mundo queria fazer 18 anos, gente, como se fosse mudar alguma coisa. Mudou, né? A responsabilidade veio e tudo aquilo que você já sabe. Mas a gente vive como se, olha, é um vislumbre, é uma coisa maravilhosa. Então o jovem, ele vive querendo viver intensamente. Não importa se vai ser sem regras, sem limites, ele quer viver intensamente. Em contrapartida, os adultos, né, querem prolongar a vida ao máximo. E para isso desejam viver tudo que essa vida pode oferecer.
Os adultos também se preocupam com o tempo, com a questão do tempo que está passando. Há aqueles que, ao buscarem essa vida terrena mais do que tudo, no caso dessas pessoas, por exemplo, se descobrem uma doença, veem que toda aquela expectativa se desmorona. E se vencem essa doença e conseguem sobreviver, quantos já não ressignificaram a sua vida? Viviam de uma forma, acreditavam que podiam todas as coisas, faziam todas as coisas, de repente vem uma enfermidade quase fatal, passam por um processo difícil e vencem aquele processo. A vida tem um outro significado. A vida passa a ter um outro significado. Valorizam mais o que realmente importa do que simplesmente viver de uma forma desordenada, viver de uma forma sem propósito. Eu quero viver intensamente, não importa por quê. Começam a valorizar a vida. Por quê? Porque a morte constantemente segue assustando o homem. Eduardo, o que isso tem a ver com a passagem que nós lemos hoje? Eu quero dizer para você que a morte, para nós que temos o Senhor Jesus no coração, para nós que somos discípulos de Cristo, é a maior das libertações. Eduardo está querendo dizer que é um bom negócio para mim morrer? A gente vai entender um pouco mais no decorrer dessa explanação, dessa exposição, de que morte que nós estamos falando. A Bíblia não autoriza que nós tiremos a nossa própria vida. Não estou falando disso para você, quando eu digo que a morte é a maior das libertações. Mas nos exorta, nos aconselha, nos orienta a colocar inteiramente a nossa vida ao serviço e ao agrado do nosso Deus. Só que, na hora que a Bíblia nos orienta a colocar a nossa vida inteiramente à disposição de Deus, isso vai significar morrer para muita coisa. Isso vai significar que você vai ter que fazer escolhas. É interessante que essa passagem que nós lemos em Filipenses, só para você entender o que estava acontecendo, o título da Sociedade Bíblica diz assim: a situação do apóstolo e o progresso do evangelho. Paulo estava preso quando ele escreve essa carta. A prisão de Paulo glorificava a Deus, pois até aguarda aí os versículos que antecedem o versículo 20 e 21, se você ler depois esse capítulo 1 inteiro, você vai ver o que eu estou falando. A prisão de Paulo, ela glorificava a Deus porque até a guarda pretoriana sabia exatamente por que aquele homem estava preso. Por tudo aquilo que Cristo estava realizando, por tudo aquilo que Paulo estava pregando, até a guarda que estava ali fazendo toda a segurança daquele preso, sabia o motivo pelo qual. Então, a prisão de Paulo glorificava a Deus. A prisão de Paulo também encorajava irmãos, fazendo com que tivesse mais coragem ainda para pregar. Porque Paulo estava preso, mas não estava assim, ai, meu Deus, coitadinho de mim, fiquei preso. Não, Paulo estava preso, mas estava preocupado com as igrejas que estavam lá fora, estavam enviando pessoas para falar com as igrejas. Ele estava preso fisicamente, mas glorificando a Deus, porque ele sabia que as algemas dele eram por um bom motivo. Paulo preso cita que haviam pessoas pregando a Cristo tanto por amor, como também por interesse. Mas para Paulo, ele não estava preocupado se era por amor ou interesse, importava que as pessoas estavam pregando a Cristo. Esse era o homem que estava preso, escrevendo essa carta aos Filipenses, e aí ele vem falar do versículo 20, coloca para mim, por favor, novamente, Fernando. Paulo, ele tinha um entendimento diferente da morte. Ele estava correndo risco de morte o tempo todo. Porque pregar a Cristo naquele momento significava risco de morte. Mas ele tinha um entendimento completamente diferente da morte. Ele sabia que havia recebido algo maior, e eu quero que você preste atenção nisso. Paulo sabia que tinha recebido algo maior, que valia muito mais do que qualquer coisa dessa vida terrena. Sabe quando é, assim, talvez, eu nunca vivi o cárcere e talvez você não tenha vivido, mas imagina você estar preso por um motivo que realmente valia a pena. Não era preso porque eu fiz algo errado e estou preso, consequência do meu erro. Não, ele estava preso porque ele estava levando vida eterna para aqueles que o ouviam. Ele estava abrindo igrejas, ele estava enviando carta para igrejas, ele estava cuidando de igrejas e ele estava sendo perseguido.
Paulo estava então preso quando escreveu essa carta. Ele não sabia se seria solto, se ele estaria condenado à morte. Mesmo assim, a sua maior preocupação, e isso é, aos olhos humanos, uma loucura. Mesmo assim, a sua maior preocupação não era somente sobreviver, mas glorificar a Cristo. Que certeza era essa que tinha no coração de Paulo, gente? Que certeza era essa que você estava lá no cárcere, no fundo do cárcere, e ele estava preocupado em glorificar a Cristo? Ele não estava preocupado se ele ia morrer, ele não estava preocupado se ele ia permanecer naquela prisão por muito tempo. Não à toa, versículo 20, ele começa dizendo assim: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Ardente expectativa e esperança. Quando ele fala da expectativa, Paulo diz que a sua expectativa quer dizer que a expectativa dele era não envergonhar o Evangelho. Tudo bem, eu estou preso, eu estou no cárcere, só Deus sabe o que vai acontecer comigo, mas a minha expectativa é que eu jamais envergonhe o Evangelho. A minha expectativa é que eu continue firme. O que isso fala para a gente? Às vezes a gente passa por uma pequena dificuldade, um momento adverso, um momento em que as coisas começam a sair do lugar e a gente se desespera. E aqui eu não estou dizendo que Paulo era um super-homem, mas eu estou olhando para aquilo que Paulo fez diante daquela situação. E a expectativa de Paulo era que ele continuasse firme, porque ele sabia o porquê ele estava ali. A expectativa de Paulo também era honrar Jesus em qualquer situação. Eduardo, isso aí era tempo de Paulo, 2000 anos atrás, tantos anos atrás. Nos dias de hoje não é assim não, Eduardo. Quando o negócio aperta um pouquinho, já não dá. Eu quero dizer para você que a gente possa aprender com Paulo, honrar Jesus em qualquer situação. Quando ele fala, no final do versículo, ele diz assim, do versículo 20, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que significa quer pela vida, quer pela morte? Aquele homem preso, um homem que escrevia cartas para várias igrejas, um homem que discipulava várias pessoas, um homem que mudava a vida de muitas pessoas. Dizer quer pela vida, quer pela morte, significava que, se ele continuasse vivo, viveria para servir a Cristo. É quase dizer assim, olha, eu vou te soltar. Pode soltar. Vou te soltar, hein? Vê lá o que você vai fazer, pode soltar. Eu saí pela porta ali, eu continuo vivendo para Cristo. Não é porque eu fui preso que eu vou deixar de pregar, não é porque eu fui preso que eu vou deixar de fazer. E se morresse, a sua morte também glorificaria a Deus por causa da sua fidelidade. Ele sabia que ele estaria com o Senhor. Mas ele tinha algo que eu e você precisamos. O mesmo versículo 20, depois que ele diz, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda, qual é a palavra que está aí? Ousadia. Com toda ousadia. Paulo, ele não queria viver com medo. Mesmo preso, desejava continuar anunciando o Evangelho com coragem. Eu e você precisamos pedir a Deus nas nossas orações, Senhor, me dá ousadia. Ousadia para viver a vida cristã. Hoje nós precisamos de ousadia. Que o Espírito Santo derrame sobre nós ousadia. Para vencer os nossos limites, para vencer as nossas fraquezas, para vencer as nossas vontades. Ousadia para pregar, ousadia para proclamar, ousadia para fazer além daquilo que a gente... É muito fácil a gente fazer aquilo que está ao alcance. E quando você precisa fazer algo mais? Que eu e você possamos ter ousadia. Ousadia. E aí ele fala um versículo que todo mundo já falou, gostaria de falar. Difícil, mas ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que coisa tremenda, gente. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer era lucro. Essa frase, ela mostra exatamente qual era o centro do coração de Paulo. Você hoje, repita comigo esse versículo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Faça aí uma análise. Para você hoje, essa frase, esse versículo, é o centro do seu coração? Cristo era para Paulo a sua razão de viver. E nós, como cristãos, precisamos ter também essa convicção de que Cristo é a nossa razão de viver. Cristo era para Paulo a sua missão, o porquê, o propósito, o porquê existia, o porquê estava ali. Cristo também era a sua alegria. Já pensou? Eu e você presos no cárcere. Uma vez eu vi uma pregação do Hernandes Dias Lopes e é interessante porque ele traz uns detalhes, muito ricos. E ele dizia que quando Paulo escreve sobre a armadura de Deus, falando, da batalha espiritual e tudo mais, ele estava preso. E naquele momento ele estava, o Hernandes diz assim, ele estava preso, uma guarda ao redor dele, e ele olha para aquele centurião e ele começa, o capacete da salvação, a espada, ele começa a olhar aquele homem e começa a descrever. Gente, quem de nós aqui, presos, teria essa preocupação? Somente alguém que tem a verdadeira marca de cristão. Somente alguém que entendeu que o que ele possuía era maior do que qualquer outra coisa. Então, Cristo era a razão de viver, era a sua missão, era a sua alegria e também era a sua identidade. Qual é a sua identidade aí? Alguns vão dizer Detran, outros Félix Pacheco. Qual é a sua identidade? Eu me identifico com as coisas desse mundo, eu me identifico com Cristo. Qual é a sua identidade? Cristo para Paulo era a sua identidade. Era quem ele era. Eu costumo dizer que quando Cristo nos alcançou, e nós tivemos um encontro real com Cristo, a partir dali não dá para ser mais igual. Claro que é um processo, claro que é uma caminhada, claro que a gente vai vencendo dia após dia, a gente acha que já venceu aquilo, daqui a pouco a gente cai no mesmo erro, mas a gente vai vencendo, mas a nossa vida não é mais a mesma. Você concorda comigo? Amém? A sua vida foi transformada quando você teve um encontro real com Cristo? Amém. Mas a frase que ele diz, porque para mim o viver é Cristo, não acaba aí. Ele ainda diz que o morrer é lucro. Isso demonstra um total desapego das coisas dessa vida, das coisas terrenas, coisas passageiras. Paulo não estava desprezando a vida. Ele entendia que morrer significaria algo muito maior para ele. Estar com Cristo, descansar das lutas, ter uma plenitude eterna. E aquele homem, naquela situação, pôde declarar isso. É muito interessante, irmãos, que para nós termos a marca do cristão que estamos falando nessa noite, uma morte diária, a gente precisa entender que nós precisamos morrer para viver. Se você ainda não morreu para as coisas do mundo, eu lamento informar que você ainda não viveu a plenitude do que Deus tem para você. A gente precisa morrer para algumas coisas que vamos falar daqui a pouco, para que possamos viver plenamente o que Deus tem para nós. Precisamos enfrentar, e isso para alguns é um problema, e eu queria dizer para você que eu te encorajo. Se você ainda não passou pelas águas, passe pelas águas do batismo. Precisamos enfrentar a morte pelo batismo, onde a nossa velha natureza, com seus desejos e pecados, vai encontrar o seu fim. O Senhor deixou esse sacramento, o batismo, para que nós possamos passar pelas águas do batismo. Eduardo, eu não sei, eu ainda não estou pronto, eu não estou perfeito para passar pelas águas. Você nunca estará perfeito para passar pelas águas do batismo. Mas Eduardo, também tem outro problema, eu já estou aqui na igreja há 10 anos, ninguém nem sabe que eu não sou batizado. Meu irmão, interessa que você se batize ontem. É você e Deus. Não depende, esquece quem está do seu lado. Esquece se a pessoa vai dizer assim, mas não era batizado. O que importa é você e o Senhor. Pense nisso. Se você ainda não passou pelas águas, tome essa decisão. Amém? A igreja, irmãos, tem sofrido grandes consequências pela resistência à morte. E a morte que eu digo,
não é a morte física, é a morte para aquilo que a gente já deveria ter abandonado. A gente precisa de uma morte diária. Vamos a João capítulo 12, versículo 24. Eu estava aqui de manhã quando o pastor falou desse versículo, eu falei, ele vai falar tudo que eu tinha para falar de noite, que ele falou sobre isso de manhã. João 12, 24, eu queria mais uma vez clarificar para você que o que eu estou falando aqui é baseado em um livro, As Marcas do Cristão, e o autor cita esse texto. João 12, 24 diz assim, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Eu pergunto para você, você quer produzir muito fruto? Você quer ter uma vida que produz muito fruto? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos morrer. Assim como o grão de trigo que cai na terra, se ele não morrer, ele não vai produzir fruto. Se você pegar aquela semente, é interessante, o pastor falava pela manhã e eu vi uma reportagem que dizia assim, que foram abertas algumas tumbas lá no Egito, de não sei quantos milhões de anos, e dentro de algumas tumbas daquelas haviam sementes, que foram colocadas dentro lá do sarcófago, não sei bem o nome, daqueles que morreram lá muitos anos atrás. E a semente estava lá, intacta. Muitos e muitos anos, porque ela precisava ir para a terra. O objetivo dela era ser plantada, mas ela não foi, ela estava dentro daquele sarcófago lá. E aqueles que pegaram aquilo, iam plantar para ver do que era a semente. Você tem dúvida de que ao colocar aquela semente na terra, que ela vai germinar? Eu não tenho dúvida. Então, aqui Cristo está dizendo, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, produz muito fruto. Se vivermos um estilo de vida próxima do mundo, preste atenção nisso, ignoramos a mensagem de que devemos ser como o grão de trigo, que primeiro deve morrer, e só assim poderá viver uma vida cristã genuína. Então eu e você precisamos fazer um balanço, fazer um autoexame. Será que a gente está vivendo um estilo de vida muito próximo ao do mundo? As coisas que o mundo prega, as coisas que o mundo orienta, as coisas que o mundo diz que são boas. Afinal de contas, eu preciso viver a minha vida porque ela é curta. Como nós vivemos a vida ouvindo um slogan desse? Será que você já parou para aquele confronto que diz assim, mas todo mundo está lá, ó. Instagram está me mostrando aqui, fulano de tal está lá, ó. Poxa, ele está vivendo aquilo que eu sempre quis. Aí o Espírito Santo vem na hora e toca e fala assim, mas isso não é para você. Ah, mas todo mundo vive. Será que essa frase, eu preciso viver a vida intensamente porque ela é curta, será que ela está roubando de nós o objetivo, o propósito das nossas vidas? Para produzir muito fruto, nós precisamos morrer para essas coisas e viver em novidade de vida para Cristo somente. Se você quer se você quer frutificar. Olha, nunca se falou tanto sobre ser produtivo, frutificar, ser usado por Deus. Eu não sei você, mas se você tem ouvido as pregações, você tá vendo que assim, Deus tem nos levado a um caminho de despertar, que não basta vir na igreja, sentar nesse banco, ouvir a palavra e ir embora para casa. O Espírito Santo de Deus está despertando essa igreja, e não somente essa, muitas outras igrejas, a se preocuparem em fazer além do que é sentar num banco. Dá fruto. Nós precisamos viver e ensinar que ser cristão é nos considerarmos mortos para tudo aquilo que nos leva para longe de Cristo. Tudo aquilo que nos leva para longe de Cristo, a gente precisa se considerar morto. Nenhuma chance. Uma vez o ministro, a gente estava conversando sobre o batismo, e ele disse que a velha criatura de vez em quando ressurge, quer ressurgir como se estivesse viva. Não, afoga ela de novo lá. Essa morte que eu estou falando para você, para as coisas do mundo, para uma série de outros fatores, eu vou citar três situações. A primeira delas é a morte para o pecado.
O pecado, ele passou a fazer parte da nossa vida, da raça humana, quando Adão pecou. Nós carregamos esse pecado original, de fábrica. Eu e você já saímos de fábrica com esse pecado. É verdade. O pecado se revela de várias formas. Eu vou falar somente algumas, mas você medita no que eu vou falar. O orgulho, a inveja, a ira, a maledicência, prostituição, idolatria, soberba, amor ao dinheiro. Tudo isso são pecados que já saem de fábrica. Eu quero dizer para você, faz parte da nossa morte diária, morrer para esses pecados. Eduardo, mas não é fácil não. Não é fácil, ninguém disse que ia ser fácil. Nem Jesus disse para a gente que ia ser fácil. Pelo contrário, ele sabia que não ia ser fácil, que ele deixou o Espírito Santo para caminhar conosco todos os dias, para nos ajudar a perseverar no caminho, para nos ajudar, para iluminar, para dizer, está errando aí, retoma o caminho. Então nós precisamos morrer para o pecado, completamente. Romanos 6:11, eu vou ler, você não precisa abrir, diz assim: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para quem, irmãos? Para Deus. As coisas erradas, as práticas, os pensamentos, a forma de pensar ficou para trás. Paulo vai dizer em Colossenses, abandonem, livrem-se, em outras palavras, parafraseando, livrem-se disso, dessas práticas, abandonem. Mas não é só a morte para o pecado, a morte para o mundo também é algo que a gente precisa literalmente morrer. O mundo, embora o mundo não seja uma pessoa, ele se torna um inimigo difícil de ser vencido. Quantos de nós já tivemos dificuldade de vencer o mundo? Vencer as coisas lindas, prazerosas que o mundo nos oferece. Vencer as coisas, os encantos, são verdadeiros encantos, porque o pecado que há em nós se agrada das coisas desse mundo. Muitos aqui já pregaram, e era interessante que passam-se anos e isso é sempre usado em alguma pregação. Quem aqui já não torceu pela mulher, pela amante, para ficar na novela com a pessoa? Quem aqui, porque isso é a forma que o mundo vive. E a gente vê a dramaturgia, vê a novela, daqui a pouco a mulher dele não valia nada mesmo, não. É isso mesmo. Gente, como assim? O mundo vai encantando, vai desenhando, vai tornando normal, vai dizendo que aquilo é assim mesmo. Pois é. Mais uma vez eu vou te dizer, o mundo não é uma pessoa, mas ele se torna um inimigo poderoso. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 23, parte A, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm para nós. Precisamos vencer o mundo. Ele é um inimigo presente. Sabe por quê? Aqui dentro é muito bom. Mas quando a gente sai pela porta, quando a gente encontra com os amigos, quando a gente encontra com aqueles que trabalham conosco, muitas vezes eles nos influenciam, muitas vezes trazem sobre nós aquelas ideias, não, que isso rapaz, isso é bobo, não é nada disso, não é bem assim. Eu quero perguntar para você, é desafiador ser cristão? Muito, né? Todo dia. É um negócio que você faz e aí vem uma facilidade que o mundo oferece para você ganhar mais. Você está sendo desafiado. É um emprego, um chefe chega para você e fala, olha, seguinte, cara, estou te chamando aqui porque eu acho você muito profissional, maravilhoso, e vejo em você uma pessoa de confiança e eu queria muito ter você do meu lado, mas eu quero você porque a gente vai precisar fazer isso, isso e isso. Aí você fala, gente, isso eu não posso fazer. Isso acontece no dia a dia? Claro que acontece. Isso traria um benefício? Claro que traria. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos morrer para isso. O cristão pode jogar bola? O cristão pode ir à praia? Pode ir no cinema? Claro que pode. Mas nós devemos vigiar
para que essas coisas não nos afastem de Deus. Por que o futebol é sempre domingo de manhã, gente? Por que a praia boa é domingo de manhã? Não é? Aí eu quero chamar a sua atenção que a questão não é o futebol, não é a praia, é a prioridade do nosso coração. O que que fez você vir aqui no culto de manhã e voltar aqui no culto da noite? É a prioridade do seu coração. Eu tenho certeza que você estava cansado, você falou assim, hoje eu ia dar uma esticadinha na minha perna aqui, ver um filme que eu quero tanto ver, mas você priorizou buscar as coisas de Deus. Isso é sinal de que você está morrendo para as coisas desse mundo. Mas também há terceiro tipo de morte, que é talvez uma das mais desafiadoras. Eu falei da morte para o pecado, eu falei da morte para o mundo, e eu quero falar para você que nós, como cristãos, que temos a marca da morte diária, a gente precisa morrer para a nossa carne. Aí é algo pessoal, é você que sabe. Eu não sei qual é a sua dificuldade na sua carne, eu sei da minha. Eu não sei qual é o teu calcanhar de Aquiles, eu sei do meu, mas que todos nós temos, nós temos. A morte para a carne, aquilo que é o centro da nossa vontade. O que tem sido, o que tem ocupado o centro da sua vontade? O que você tem dado mais, o que você tem alimentado? Uma vez eu vi um pregador falando sobre isso, que nós somos resultados daquilo que nós alimentamos mais. Se você alimentar mais o Espírito, o que vai acontecer? Você vai ser muito espiritual. O Espírito Santo vai tomar conta, o Espírito Santo vai falar com clareza, você vai ouvir. Agora, se você alimentar a carne, o que acontece? Você vai se sentir fraco, longe de Deus, já não vai estar mais ouvindo tanto a voz do Espírito Santo, vai tomar decisões pela sua própria vontade. Não é assim que funciona? Exatamente. Já nascemos com desejos e esses devem ser usados de forma certa e no tempo certo. Gálatas 5,17. Coloca para mim, por favor, Fernando. Já estamos finalizando. Gálatas 5,17 diz que... Deixa eu ver se ele coloca ali para mim. Olha o que diz Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. É uma luta constante. Eu pergunto para você, são perguntas que você não precisa me responder, mas que eu queria que você pensasse nisso. Você tem percebido essa luta na sua vida? Entre a carne e o Espírito? Será que você tem visto no dia a dia? Porque quando nós estamos longe de Deus, as coisas acontecem e a gente não percebe nada. Mas quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando a gente está no fronte da batalha, a gente percebe essa luta entre carne e Espírito. A gente percebe quando está sendo tentado, a gente percebe quando está sendo atacado. A carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. É uma luta constante. Até que o Senhor volte, a gente vai lutar. Ser cristão, isso é uma frase do livro que eu extraí e botei aqui porque eu achei muito interessante. Ser cristão é esmurrar o próprio corpo e reduzi-lo ao senhorio de Cristo. Ele cita essa frase. Você já se pegou esmurrando o próprio corpo, dizendo, não, eu não posso, eu vou resistir, eu vou em frente, eu vou seguir com Cristo? Pois é. Uma frase que eu quero deixar para você e nós vamos terminar. Morrer para si mesmo todos os dias é o preço de revelar Cristo na nossa vida. Vou repetir para você. Morrer para si mesmo todos os dias é o preço de revelar Cristo na nossa vida. Queria que você ficasse de pé.